no capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32, o quinto livro da Bíblia. E assim que você encontrar, você pode fechar os seus olhos, que nós vamos orar ao Senhor. Nessa noite nós estamos aqui, Deus, para aprender mais da Tua Palavra. E nós queremos, Senhor, um despertar do Senhor. Nós viemos aqui, nesse retiro, buscar um despertar, um renovar a vida do Senhor. O renovo que vem de Ti, Deus. Só a Tua Palavra pode fazer isso, Senhor. Só a Tua Palavra pode fazer isso conosco. Só a Tua Palavra pode nos conduzir a um despertamento verdadeiro. Ensina-nos nessa noite, Deus. Traz para nós revelação do Teu trono, Pai, em nome de Jesus. Amém. O tema do nosso retiro é despertai, renove-se para voar alto. E eu quero falar com vocês nessa noite sobre a importância do despertamento. O que é esse despertamento? De onde vem esse despertar e para que ele serve? Nós, enquanto buscávamos direção de Deus, depois que foi decidido o tema, eu confesso que eu fui um dos que votei a favor desse tema, dessa frase, né? O tema já estava decidido, mas a frase ainda não. Mas depois eu fiquei pensando e disse: de onde saiu esse despertar? Porque ele não está no texto principal. O texto principal diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão alto como águia. Mas onde é que está o despertar? Eu me lembrei do pastor trazendo algumas definições de avivamento. Mas enquanto Deus me dava a mensagem de hoje, eu disse: agora eu sei de onde saiu esse despertar. Veja bem, quando nós somos pequenos, quando nós somos bebezinhos, nós somos desafiados a aprender coisas novas todos os dias, para que a gente possa crescer e sobreviver. Então, quem tem um filho, quem já teve filhos, sabe que é muito interessante você acompanhar a primeira vez que o bebê vira de lado. É uma coisa que a gente faz toda hora. E eu nunca imaginei que isso estivesse na primeira vez, até eu ter o meu filho e descobri que ele demorou muito tempo até ele virar de lado. Então, quando nós somos pequenos, nós somos desafiados a cada dia a aprender alguma coisa nova que nós não sabemos ainda, que nós nunca vivemos. A primeira vez que pentei o cabelo, a primeira vez que escova os dentes, a primeira vez que senta, a primeira vez que anda, nós somos desafiados a aprender coisas novas. Mas depois que nós aprendemos o básico, aí a gente relaxa. A gente não tem mais nada para aprender. Eu já sei andar, falar e até penso: para que eu preciso aprender coisa nova? Não preciso de mais nada novo. Só que a sabedoria, o poder de Deus, são manifestos na criação de Deus. E nós podemos aprender na criação de Deus que as coisas não são só aprender o básico. Na natureza nós vemos o exemplo de como Deus cuida do seu povo, de como Deus nos desafia a aprender coisas novas. Vamos falar sobre um exemplo de despertamento na natureza, que é onde nós encontramos esse exemplo. Vamos ler aí? Deuteronômio capítulo 32, versículos 11 e 12, onde nós lemos: como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Eu achei muito interessante que o símbolo desse retiro, sempre, desde o início, foi uma águia. E eu não me lembrava desse versículo, mas Deus me levou até ele. Assim como a águia desperta a sua ninhada, assim o Senhor guiou o seu povo. Como a águia desperta a sua ninhada? Vamos falar sobre o exemplo que Deus nos dá? A águia, depois de ter os seus filhotes, ela os alimenta por um tempo, e o ninho é um lugar muito confortável, cheio de peninhas, cheio de folhinhas macias, é um ninho muito gostoso.
Quando chegar a hora da águia aprender a voar, a mãe tira tudo o que é confortável de dentro do ninho, e o ninho se torna um lugar incômodo. Começa a espetar, não dá mais para dormir direito, os galhos secos atrapalham. E aí, quando a águia diz, está na hora de voar, ela pega o filhote dela e joga ele. Tchau, filhote. E a águia faz seus ninhos em lugares muito altos. Então os filhotes caem, porque eles não fazem a mínima ideia primeiro que eles voam. Eles não sabem que eles deveriam voar. E aí eles caem. E aí a águia desce, e quando ele está perto de cair, ela pega ele de volta e leva de novo lá para cima. No outro dia é a mesma tortura, joga ele de novo de lá de cima e pega ele quando ele está lá embaixo, até o dia que ele cansar de cair e resolver voar. Quando ele aprender a voar, aí a mãe está satisfeita, está feliz. Só que o que acontece? Se a águia não aprender a voar, ela vai morrer de fome, porque a mãe dela não vai mais dar comida para ela. Então, esse momento de crise é necessário para que a águia desperte e para que ela aprenda a voar alto. Por que despertar? Porque Deus quer nos ensinar a voar alto. Deus quer ensinar você a voar alto. Nós encontramos aqui na palavra de Deus esse despertamento que acontece através de sustos, através de momentos de agonia para aquela águiazinha filhote. Mas eu quero que você grave bem isso na sua mente, que é somente através desses sustos que a águia descobre o potencial que ela tem. Se ela não toma esse susto, ela não aprende. Somente através das crises que nós passamos, nós aprendemos a voar alto. E Deus quer que você desperte para isso, que você acorde para isso, que você acorde para saber que você precisa voar. E mais, irmãos, o que é mais impressionante na palavra de Deus, não é só que Deus quer que a gente desperte para aprender a voar. Deus quer que você desperte porque você pode voar. Glória a Deus, hein? Você pode voar. Você recebeu de Deus as asas para voar, você só precisa aprender. Um cristão que não vive a plenitude daquilo que Deus preparou para ele está condenado a morrer, assim como a águia que não aprende a voar está condenada a morrer. Deus tem muitas coisas preparadas para vocês. Se você não despertar, não pense que você só vai ter uma vida triste. Você está fadado à morte. A gente pensa assim, não, um cristão que não aproveita tudo que recebeu de Deus, ele vai chegar no céu e vai se frustrar. Não, o cristão que não aproveita o que recebeu de Deus, não vai chegar no céu. Só chega lá quem voa alto. Você precisa despertar. Sabe como vem esse despertamento? Sabe como vem esses sustos? Esses estímulos de Deus para nós? Eles podem ser uma afronta espiritual na sua vida, um ataque sobrenatural na sua casa. Se eu perguntar aqui para os irmãos, quantos já viram coisas bem estranhas acontecendo dentro da sua casa? Você pode erguer a sua mão para eu saber quantos? Olha aí, bastante gente. Há uns dias atrás eu conversava com a Cristina e ela contou uma experiência e eu achei até engraçado, né? De algo estranho que aconteceu na casa dela, e a gente foi trocando experiências. Irmãos, quantas vezes nós somos afrontados espiritualmente? Acontecem coisas que nós não sabemos explicar, e nós perguntamos, por que Deus deixou isso acontecer comigo? Eu me lembro do ano passado, quando nós estávamos também no retiro, e quando nós voltamos, foi uma enxurrada de manifestação sobrenatural ruim na casa de um monte de gente. Hoje, quando eu passava ali no Quinto Beck, olhando, que eu vi o telhado do ginásio, toda vez que eu vejo o telhado daquele ginásio, meu coração arde. E eu passei lá e sozinho no carro fiquei dando risada, lembrando de tudo que Deus fez naquele lugar. No dia que nós chegamos, na minha casa, por exemplo, nós sofremos ataques fortes durante a noite, com meu filho, na minha própria casa, na vizinhança.
Mas esses sustos, esses estímulos nos fizeram despertar. Na terça-feira nós chegamos do retiro, aleluia, glória a Deus. De repente tinha aranha na casa do irmão, tinha alarme disparando, tinha gente ouvindo barulho dentro de casa, gente sendo sufocada à noite. Misericórdia, o que está acontecendo? O que aconteceu? Quarta-feira nós estávamos em 33 irmãos reunidos na igreja. Vamos jejuar 40 dias. Não foi? Deus nos despertou. Deus nos despertou. Deus nos jogou, falou, tchau! E quando a gente estava caindo, ai meu Deus, o que a gente vai fazer? Deus nos socorreu e foi nos ensinando a voar. Nós ainda estamos aprendendo, mas são estímulos. Outros estímulos, às vezes nós passamos por uma situação de desemprego e você diz, meu Deus, eu preciso do meu emprego. O que eu vou fazer sem meu trabalho? Talvez seja Deus te lançando do ninho para você aprender a confiar nele, porque Ele é o seu provedor. Como diz a palavra, assim como a águia se move sobre os seus filhos, assim só o Senhor o guiou. Só o Senhor pode fazer isso por você. Nós passamos por crises quando nós chegamos numa situação que nós não conseguimos ver uma solução. Você pensa assim, poxa vida, eu já passei por dificuldade, mas dessa vez está difícil. Dessa vez é a pior. Dessa vez eu não sei o que fazer. Bate as asas, porque Deus está querendo te ensinar a voar. Como a águia desperta os seus filhotes, assim o Senhor nos desperta. Nós somos afrontados quando alguém duvida da nossa fé, quando alguém fala que o que a gente crê é mentira, quando alguém diz para mim ou para você, eu não acredito em Deus. Nós somos afrontados, nós somos estimulados por Deus a aprender a voar. Mas nessa noite eu quero trazer especificamente algumas coisas que são de extrema importância para que você aprenda a voar alto. Você precisa despertar para algumas coisas que talvez você nunca ouviu alguém te dizer. Se você estiver com o coração aberto, eu tenho revelações de Deus para a sua vida. Eu quero que você ouça com muita atenção. Nós precisamos despertar para a posição de Deus, a posição que Deus designou para nós no reino dele. Você precisa despertar. Nesse retiro, você vai despertar para quê? Você vai despertar para a posição que Deus te deu no reino dele. Existe uma canção que diz assim, eu vou dizer a letra para vocês, talvez você conheça. Eu quero ver a sua fé em obras. Me mostre, por favor, onde estão os frutos, e eu os comerei. Eu quero ver o seu amor tão cantado, o seu discurso encantador, sendo encarnado, Cristo em vós. Nós precisamos despertar para a posição que Deus nos deu, a posição que Deus tem para nós no reino. Se você não entender como igreja, e quando eu falo igreja, talvez você tenha aprendido de outra maneira, a igreja não é um lugar, a igreja não é o pastor, a igreja não é a liderança, a igreja é cada homem e cada mulher na face da terra que foi salva pelo Senhor, que foi alcançada pela graça do Senhor e que tem o Espírito de Deus em si. Isso é igreja. Você precisa despertar para entender qual é a posição que Deus deu para a igreja. A igreja, primeira coisa, foi eleita por Deus como a portadora da única mensagem que pode conduzir o mundo à salvação. Se existe algo bom para ser dito, deve ser dito pela igreja, e a igreja é você. A igreja é você, é cada um de nós. Então receba essa mensagem como sendo sua e não como sendo da pessoa do seu lado, porque eu estou falando com você. A igreja é você. Você foi eleito por Deus como portador da única mensagem que pode trazer salvação para esse mundo perdido. Glória a Deus. Foi você. Se existe alguma coisa boa para ser dita, é você quem deve dizer. Se existe alguma defesa para ser feita em nome da verdade, é você quem deve fazer. Se existe algo de bom para ser feito nesse mundo, algo correto, algo honesto, algo verdadeiro, é você quem tem que fazer, porque Deus elegeu a igreja
como portador dessa mensagem. Quer uma prova disso? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 50. Isaías, capítulo 50, versículos 4 e 5. Você vai abrir a sua Bíblia, nós vamos ler, depois você deixa marcado aí, porque nós vamos ainda receber mais de Deus nesse livro. Isaías capítulo 50, versículo 4 e 5 diz assim: O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retirei para trás. O Senhor Deus me desperta os meus ouvidos. Você reparou isso aqui que interessante? Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra aos que estão cansados. Você tem uma boa palavra para quem está cansado? Você é capaz de dizer uma coisa boa para quem está aflito? Há na sua boca uma língua erudita ou há na sua boca uma língua maldita? Você tem a palavra certa para dizer? Ou você é do tipo que diz assim: ai irmão, isso que você está me dizendo, conversa com outra pessoa, que eu não sei o que te dizer. Conversa com o pastor, eu não posso te ajudar, não posso te aconselhar, eu não sou a melhor pessoa para isso. Deus elegeu a igreja como portadora dessa mensagem. Que palavra você tem para as pessoas que perderam seus entes queridos? Que palavra você tem para as pessoas que estão em dificuldade? Que palavra você tem para você quando você está aflito? Desperte para a posição que Deus separou para você. Deus separou para nós uma posição de honra. Deus separou para nós uma posição de virtude, de vitória, quando Ele nos dá a chance, a oportunidade de falar da palavra que é só dele. A palavra é de Deus, mas Ele nos deu a chance de compartilhar. Há dias atrás eu discutia com um amigo meu, que é pastor, por mensagem do celular, muito amigo, ele dizendo que Deus precisava de nós, e eu dizendo que não, Deus não precisava de nós. E nós ficamos discutindo por mensagem um tempo, e ele disse: Deus precisa de mim, porque Deus não pode vir pregar aqui. Eu falei: não, Deus usa você porque Ele pode, mas Ele te ama ao ponto de deixar você fazer o que Ele faria. É um privilégio. Eu não vou nem falar muito, senão eu vou chorar, mas é um privilégio poder falar aqui nessa terra o que Deus gostaria de vir falar, o que Deus viria dizer. E você foi eleito, porque a gente pensa que quem tem que dizer alguma coisa é quem prega, mas Deus elegeu a igreja para isso. Desperte para essa posição, Deus. E essa responsabilidade, ela nos traz uma outra responsabilidade ainda maior. Vocês viram eu tomando água aqui? Nem vi quem trouxe, mas muito obrigado. Eu estou tomando água num copo de vidro, o copo está limpo, então eu tenho coragem de tomar essa água. Mas já imaginou se alguém trouxesse aqui um copo todo sujo de barro? Mesmo que ele só estivesse sujo por fora, por dentro estivesse limpo, eu ia olhar e dizer assim: ai meu Deus, será que alguém lavou esse copo? Esse copo estava onde? Onde será que acharam esse copo? E às vezes a água que está dentro está limpa, mas o copo está sujo. Então eu não tomo. Não vou tomar. Deve ter um monte de germe dentro dessa água, um monte de verme. Mas quando o copo está limpo, eu falo: não, o copo está limpo, eu posso tomar, posso confiar no conteúdo desse copo. Às vezes até a água não está tão limpa assim, mas o fato do copo estar limpo é atraente, não é verdade? Por isso, quando chega a gente em casa, a gente serve água num copo bonito, porque aquele copo de requeijão a gente usa pra gente, né? Os outros a gente põe um copo assim mais bonito para ficar mais desejável que está lá dentro, não é verdade? Irmãos, a segunda posição que eu quero que vocês despertem para o que Deus tem para nós
está relacionado a isso. Não com um copo de requeijão, mas com um copo ser sujo ou ser limpo. Sabe por quê? Porque quando as pessoas olharem para você, e dentro de você existir essa mensagem do Evangelho, se você for um copo sujo, as pessoas não vão beber dessa água. Elas vão olhar e vão dizer assim: essa água que está dentro desse copo, vixe, isso aí deve ser água de esgoto. Olha a cor desse copo, olha como é que esse copo está. Alguém deve ter achado esse copo no lixo. Mas se você for um copo limpo, as pessoas vão olhar e vão ver a mensagem lá dentro de você e vão dizer: dessa água eu posso beber, porque esse copo está limpo. Aí no livro de Isaías, passa só um pouquinho, capítulo 52. Esse versículo mexe muito comigo. Eu louvo a Deus que me concedeu o privilégio de falar dele nessa noite. Isaías 52, versículo 1 e 2. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti incircunciso nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. A filha de Sião, Jerusalém, é um símbolo da igreja. Então Deus diz: desperta, igreja, levante-se, sacode o pó e se assente, veste roupas formosas, veste fortaleza. A igreja possui roupas formosas e puras. Qual é a roupa que a igreja veste? É a roupa X ou Y? Foi-se o tempo em que se reconhece alguém, a fé de alguém, pela maneira como ela se veste. Esse tempo passou, muito tempo. Porque Cristo disse: o meu reino não se vê e não se diz ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o meu reino se estabelece no coração. Então foi-se o tempo em que isso acontecia. A roupa que a igreja veste é a santidade, é justiça, é amor, são boas obras. Essa é a roupa que a igreja veste. E eu quero que você desperte nessa noite para saber que você tem roupas para vestir. E se você andar como uma igreja maltrapilha, Deus vai cobrar isso de você. Nós vemos no versículo quando diz Deus: desperta e veste de fortaleza, se vista de força, se vista com as suas roupas bonitas, solta as cadeias do teu pescoço, porque quando a gente está com o pescoço preso ao chão, a gente não olha para cima, mas Deus diz: solta as cadeias do teu pescoço, para que você seja livre, se assente para reinar Jerusalém, cidade santa. Sabe quantas coisas prendem o nosso pescoço? Faltariam dedos nas mãos e nos pés, meus e de todos vocês, para enumerar as coisas que prendem o nosso pescoço. O pó que pega na roupa da misericórdia. Todo mundo que mora em Machadinho, aqui no Nari também, sabe muito bem que no tempo da seca, o pó é uma coisa que gruda na gente e não quer soltar. Onde a gente vai tem poeira. Se você andar numa estrada de terra, quando você bate o cabelo assim, sai aquele monte de pó. Mas Deus diz para a igreja: levante-se e sacode o pó. Se desapega daquilo que é do mundo e está em você. Se desliga daquilo que está grudado lá no chão, porque você é do alto. Se desliga disso, bate a poeira, levanta. Um namoro sem objetivo, vocês não têm ideia do quanto isso prende o seu pescoço ao chão. Está namorando por quê? Não sei, está namorando. Isso vai tomar o seu tempo, isso vai tomar a sua santidade, isso vai tomar o seu foco. Eu quero ficar com fulano. Seu pescoço está preso no chão. São atitudes medíocres. Desculpa aí falar, mas é verdade. São atitudes medíocres que te prendem no chão. E Deus diz: solta as correntes do teu pescoço. Coisas que te prendem nessa vida, nesse mundo.
coisas fúteis. Uma mentirinha que eu conto aqui, uma briguinha que eu tenho com o irmão ali e já me desanima de fazer um monte de coisa, uma atitude que eu tomo que não é o que Deus quer, mas eu tento esconder, palavras torpes. Olha, vocês não têm ideia do quanto palavra torpe é uma palavra bonita para não dizer palavrão. Você não tem ideia do quanto o palavrão na boca do crente é fatal. Por quê? Deus nos deu uma língua erudita para ter uma boa palavra. Não tem nada que deixe um copo mais sujo do que uma pessoa que tem a boca suja. É ridículo. Você pensa que a pessoa vai falar alguma coisa útil, e se tivesse num programa de televisão, de 10 palavras que ela falasse, 5 ia ter que ter um pi. Você não foi chamado para isso. Você está fazendo isso das duas uma. Ou você não quer ser a igreja de Cristo, tudo bem, problema seu. Ou você quer e você está achando que Deus é palhaço, então você muda. Porque de Deus não se zomba. Não é verdade? Deus é um homem sério. Se Deus viesse há alguns anos atrás, com o fio do bigode dele, você podia confiar no que ele dissesse. Deus é um homem de palavra. Então, se você quer tomar um rumo, então faça direito. Vista vestes bonitas. Vista roupas bonitas. A roupa de igreja. Não ande por aí como se fosse um mendigo, ou uma prostituta, ou um garoto de programa. Ah, misericórdia, isso não existe na igreja. Presta atenção, é claro que existe. Pessoas que estão na igreja, mas elas esqueceram que elas estão na igreja. Eu não estou falando dessa roupa não. Eu estou falando da roupa que a gente veste com as atitudes. E continua tendo atitudes exatamente iguais ela tinha lá no mundo. E Paulo diz que pior ainda é para ele, porque antes ele não tivesse conhecido, do que conhecendo fazer o que faz. Desperte para isso. Desperte para isso. Vista roupas decentes, conversas inúteis, palavras torpes. Todas essas coisas, elas nos tiram da presença de Deus. Pornografia, vícios em geral, de bebida, de cigarro, uma série de coisas, tudo isso enfraquece a nossa comunhão com Deus. Tudo isso são roupas que nós não devemos vestir. As roupas, elas dizem muito sobre quem a pessoa é, sobre o que a pessoa ganha, onde ela trabalha. Não é verdade? Você olha para uma pessoa e diz assim: aquela pessoa, acho que ela ganha bem, aquela pessoa sabe se vestir bem, aquela pessoa é elegante, ou aquela pessoa é imoral, aquela pessoa é muito limpa, mas ela não tem boas condições financeiras. Ou você diz, ela pode até ter, mas ela é bem porca. Não é? Você olha para a roupa da pessoa e você imagina algo a respeito dela. Não são, irmãos, as nossas palavras as roupas que a igreja veste. Não é o que você fala que vai ser a sua roupa como igreja. É o que você faz. É o que você faz. Então tem atitudes de alguém que vestiu vestes formosas. Vista justiça, vista amor, vista serviço, submissão. Eu fico encantado quando eu vejo os irmãos trabalhando, porque eu vejo verdadeiros servos. E às vezes eu fico com vergonha, porque às vezes eu estou com a cabeça lá em outro lugar pensando um monte de coisa, e alguém pergunta para mim: você quer que eu faça alguma coisa? Você está precisando de alguma coisa? E eu me sinto o pior dos homens da face da terra, de saber que eu estou rodeado de pessoas que estão tão atentas, são tão submissas, tão obedientes. Me sinto muito honrado, viu? Os irmãos que fazem isso saibam, eu sou muito grato a vocês. Mas quando nós vemos essas vestes, nós falamos: isso é uma igreja. Não é verdade? Talvez você tenha vindo na igreja algum dia e decidiu ficar porque alguém vestindo as vestes da igreja chegou perto de você e você disse: essa roupa aí é de igreja. Essa roupa que essa pessoa veste aí é de igreja. Essa roupa é bonita, essa roupa é enfeitada, cheira bem. Eu gostei dessa roupa, eu quero usar essa roupa. Tem atitudes santas. Despertar para isso, irmãos, é fundamental para você desempenhar por completo a sua função.
E agora eu quero que você abra a sua Bíblia, mais uma vez. Não se canse de abrir a Bíblia, porque ela é fonte de vida. Lá em Apocalipse, fácil de achar, o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 5, do versículo 9 ao 10. Isso que eu vou falar para vocês, irmãos, é extremamente sério e é muito importante. E eu não duvido que algumas pessoas que estão aqui vão dizer: isso é uma heresia. Mas eu vou dizer, porque Deus me deu uma língua para falar a palavra de Deus, e é isso que está na palavra de Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. João teve uma visão do que acontecia no céu, e ele diz: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és, referindo-se a Cristo, de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Deus te constituiu rei, rainha e sacerdote. Deus te chamou para reinar sobre a terra. A igreja reina na terra. E agora eu pergunto para vocês: como é que se manifesta esse poder? Como é que se manifesta esse reino? A igreja reina? Mas eu sou bem roubado, ninguém nem me conhece. Como é que é o reino? O poder espiritual se manifesta com atitudes espirituais, que entre nós se resumem em jejum, oração e adoração. Através dessas coisas, o reino espiritual se move, e o reino de Deus se estabelece através das nossas vidas. Você foi chamado para reinar. Eu sei que você já falou várias vezes com a pessoa do seu lado, mas isso você precisa dizer para ele acordar. Diz para ele assim: desperta. Vixe, fala, desperta você também. Diga mais alto: desperta. Você foi chamado para reinar. Irmãos, vocês foram chamados para reinar. Eu posso trazer a memória de vocês, mais uma vez fazendo referência ao que Deus nos fez ano passado. Quando Deus colocou no nosso coração aquele jejum, aquele período de oração, de intercessão, nós já vínhamos jejuando, e aí nós fomos orando. Deus levantou irmãos e irmãs que foram orar nas ruas da cidade, de madrugada, nas linhas, onde Deus mandava. Eles saíam, os doidos, reinando, fazendo valer o reino de Deus. É assim que a igreja reina. Tanto é que, quando o período estava próximo de acabar, o promotor da nossa cidade testemunhou e disse: eu não sei o que aconteceu, mas pela primeira vez em Machadinho do Oeste, se passaram 60 dias sem que uma pessoa sequer fosse morta. Glória! Cristo reina, Ele reina através de nós. Não estou dizendo só através de nós, através de todas as pessoas que Deus levantou para orar pela cidade. Quando a igreja se posicionou, o reino se estabeleceu. Deus nos chamou para reinar. Deus nos chamou para reinar. E aí agora eu trago para você uma informação que talvez seja chocante, mas é muito importante. Toda vez que nós ouvimos o termo principado, eu tenho certeza que na cabeça de vocês veio a imagem de algum ser ruim que domina determinado lugar, não é verdade? A gente pensa assim, é o principado, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as hostes espirituais da maldade. O que é um principado? Vamos falar em termos lá do Império Romano, que foi quando Paulo se referiu a isso. O principado era uma localidade onde havia um príncipe, e esse príncipe tinha um principado, assim como um rei tem um reino. E aí esse príncipe dominava sobre aquele lugar, era ele quem comandava as hostes dos exércitos naquele lugar, e era ele que fazia valer as ordens do imperador naquele lugar. Isso é um principado. Então no reino das trevas existem principados, são criaturas espirituais fortes, que são designadas por Satanás para exercer domínio sobre os locais onde as pessoas vivem. Todos nós pensamos sempre em principado só como algo ruim, mas deixa eu te dizer uma coisa nova. Não foram as trevas que inventaram o sistema de principados.
As trevas só copiaram o que Deus já fazia. É Deus quem estabelece os príncipes. Deus criou os principados. Os principados que caíram se tornaram principados ruins. Os que continuaram fiéis continuaram principados. Em Colossenses capítulo 2, versículo 10, você não precisa abrir agora se quiser, mas lá nós encontramos uma referência a principados como servos de Deus. Também em Isaías 9, 6 diz: um menino nos nasceu, falando a respeito de Cristo, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E aí vem aquele texto que nós conhecemos: ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Não é? O principado estava sobre os ombros dele, porque Cristo era o príncipe da vida, e ele veio exercer esse principado. E o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver, irmãos, que vocês se lembram de Miguel, o arcanjo Miguel, né? Ninguém conhece ele, claro, mas vocês se lembram do nome dele. Quer dizer, não sei, né? Vai que alguém conhece Miguel e eu não estou sabendo. Mas enfim, suponho que ninguém conhece. Miguel, nós encontramos ele lá na Bíblia, algumas poucas vezes, mas nós encontramos uma referência onde ele é chamado de príncipe de Israel. Miguel era o principado de Israel. Ele foi um príncipe celestial eleito por Deus para cuidar daquele povo. Então Miguel era quem comandava os anjos que cuidavam daquele povo, porque sobre Israel existia um principado. Miguel era o principado de Israel, o príncipe que Deus colocou ali para fazer valer as ordens do Rei dos Reis naquele lugar. Na nossa cidade existe um principado ruim e o bom principado. Quem ocupa o principado da luz? Vocês já pararam para pensar nisso? Se existe um principado que trabalha pelas trevas, existe um que trabalha pela luz. Quem é o principado da luz? Digno és de tomar o livro, de desatar os seus selos, porque foste morto, e compraste para Deus homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, e para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eles reinarão sobre a terra. Deus elegeu a igreja para exercer o principado. Deus elegeu você para exercer o principado na sua cidade. Quem já tinha ouvido isso, ergue a mão. Eu sabia que era algo de Deus para vocês. Glória a Deus. Você foi chamado para reinar, irmão. Você foi chamado para exercer o principado na sua cidade. A voz do principado move o reino espiritual. A voz do principado é quem dá os comandos para que o reino de Deus se mova, para que os anjos trabalhem, para que as coisas aconteçam. É a voz do principado que faz isso. E Deus nos deu uma língua erudita para que nós tenhamos uma voz que faça mover o reino espiritual. Por isso que quando nós oramos, as coisas acontecem, porque o principado está sobre os nossos ombros. É assim que a igreja reina. É assim que nós exercemos o principado. Talvez nós ainda estejamos aprendendo, pode ser que o principado da nossa cidade ainda esteja na mão de um ser celestial, até ele ser transferido de vez para as mãos da igreja de Cristo, porque esse é o propósito. Mas nós estamos aprendendo. Se você não despertar, o principado não estará nas nossas mãos. Mas se a igreja despertar, nós receberemos o principado para o lugar onde nós moramos. E aí nós vamos ver as coisas acontecerem. Quando nós orarmos, as coisas vão acontecer. Sabe como é que esse reino se manifesta? Esse reino se manifesta quando nós expulsamos demônios, é o poder do principado que Cristo colocou sobre nós. Quando nós curamos enfermos, é o poder do principado que Cristo colocou sobre nós. Mas acima de todas as coisas, quando nós anunciamos o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, aí se manifesta o poder do principado, quebrando as fortalezas de Satanás, destruindo o que Satanás construiu,
restaurando o que ele destruiu. É assim que se manifesta o reino de Deus. E algo que é muito importante que você saiba, e você precisa despertar para isso, é que a igreja só recebeu o principado para que anuncie que ele é o rei, que ele reina e a salvação vem só dele. Foi por isso que você recebeu o poder. É por isso que Deus nos deu o principado, para que nós anunciemos o Evangelho. Sabe, irmãos, a gente não faz batalha espiritual só para a gente ver que a gente ganha. Não se exerce poder espiritual sobre os demônios só para mostrar que a gente pode mais porque Cristo está em nós. Não se faz isso. Batalha espiritual, oração, jejum, esse mover todo que nós temos só é feito para que pessoas sejam alcançadas, para que os perdidos sejam salvos. Só por isso, irmãos, só por isso. Então agora eu quero que você diga para você mesmo, diga assim: eu recebi poder. Diga: eu recebi poder para que os outros sejam salvos, para que os cansados sejam consolados, para que os cativos sejam libertos, para que a vida brote da morte, para que jorre água do deserto. Foi para isso que eu recebi poder. Só para isso, irmão. Só para isso. A igreja não é um circo de milagres. O Evangelho não é uma demonstração de coisas sobrenaturais. O Evangelho é o poder de Deus, que, quando salva o homem e o faz caminhar na direção de Deus, deixa atrás de si um rastro de milagres. Porque quando o reino de Deus chega, os milagres acontecem. Mas o reino de Deus não é constituído de milagres. Os milagres são o rastro que nós deixamos. Assim como quando nós pisamos na areia, os nossos pés ficam marcados lá. Por onde o reino de Deus passa, os milagres ficam, por causa do peso da glória que se estabelece onde ele chega. Você precisa despertar para essa posição que Deus te deu. Despertar para quê? Despertar para saber quem é você em Cristo, para saber quem você é, para saber o que Deus quer de você. Você precisa despertar. Sabe por quê, irmãos? E eu vou dizer uma coisa aqui que talvez você não goste, mas ela é bem sincera. É que Deus não vai renovar aquele que estiver aqui querendo novas forças, mas não pretende usar essas forças no reino de Deus. Deus não vai renovar essas pessoas. Deus não vai renovar as pessoas que querem ser cheias apenas por orgulho, apenas por status. Porque por mais absurdo que isso pareça, existem sim pessoas que acham que ser cheia do poder de Deus dá a ela um status maior, então ela tem que ser cheia para que os outros vejam. Deus não vai renovar essas pessoas. Deus vai renovar aqui as forças daqueles que estiverem dispostos a se levantar, a sacudir o pó, a vestir roupas formosas, a ter uma língua erudita para falar uma boa palavra, a viver uma vida de justiça, de santidade, pessoas dispostas a exercer o principado que Deus tem separado para nós na nossa cidade. A essas pessoas Deus vai renovar. Aos outros só vai restar assistir o renovo que Deus vai nos dar. Você veio aqui, irmão, você saiu da sua casa, você que mora em Machadinho, você que mora aqui na Nari, você veio até aqui porque você creu que alguma coisa havia de bom para você receber. E há, sempre há. E há, irmão, sabe por quê? Porque tão certo como o sol nasce a cada manhã, tão certo como o dia se levanta, irmãos, o avivamento vai vir sobre a sua vida, o renovo vai vir sobre a sua vida. O principado vai ser exercido sim pela igreja, porque não há nenhuma palavra que saia da boca de Deus que não se cumpra. Nenhuma das palavras do Senhor passa, e Deus nos elegeu como reis e sacerdotes nessa terra. O que Ele falou vai acontecer. Se vai ser através de mim ou não, se vai ser através de você ou não, isso depende de nós, mas vai acontecer.
vai acontecer, porque se há um Deus no céu, a palavra dele não passa. Isso vai acontecer. Desperte. Desperte para o que Deus tem para você, para que você receba o renovo. Irmãos, exercer a nossa função com excelência, isso é voar alto. Isso é voar alto. É exercer o que Deus... Irmãos, já imaginou? É como se Deus pegasse um verme, o verme que vive no verme, e fizesse ele se tornar uma criatura que voa alto, muito alto, como águia. A águia é o único dos seres que voam, que é capaz de voar olhando para o sol, diretamente para o sol. Deus nos tirou de trás das malhadas, Deus nos tirou do monturo e do pó, e nos deu o privilégio de voar alto. Exerça a sua função com excelência, e você vai voar alto. Mas agora eu quero fazer uma oração com você diferente. Eu quero que todos venham aqui para frente. Não precisa ter medo, venham aqui para frente todos. Eu não vou orar por vocês, não. Não vou impor as mãos, ninguém vai impor as mãos em você. Encontre um lugar confortável aqui na frente e dobre os seus joelhos. Se você quiser tirar o seu calçado, às vezes, né? Nós estamos todos calmos, né? Às vezes fica mais confortável, fique à vontade. Você vai orar agora comigo? Os irmãos podem continuar chegando, pode vir aqui do lado. Se não couber na frente, pode ficar no corredor. Quantas vezes, né? Nós paramos para nos ajoelhar diante de Deus e orar, não é verdade? Você vai orar ao Senhor. Você e Deus. Não espere a minha oração, a oração dos outros. Quando eu acabar a minha, se você quiser continuar orando, pode continuar. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Agradecendo ao Senhor pelo que Ele tem feito na nossa vida. Agradecendo ao Senhor porque Ele nos deu um privilégio tão grande de nós sermos servos dele. Obrigado, Jesus. Te agradeço, Senhor, porque as outras coisas eu não pude escolher. Tantas outras vezes, Senhor, existem pessoas melhores do que eu para fazer as coisas. E não só eu, Senhor, mas muitas pessoas que sabem o que é ser útil e ser escolhido aqui. O que é ser a pessoa a não ser escolhida para fazer determinada coisa. Mas o Senhor nos escolheu. Nenhum de nós merecia, mas o Senhor nos escolheu. As nossas atitudes, quantas vezes elas foram divergentes. Quantas vezes nós falamos coisas vergonhosas e nós fizemos coisas das quais nós não queremos falar. Mas o Senhor nos comprou com o teu sangue. E para o nosso Deus, o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Deus, quando na nossa casa, no mundo, nós não somos ouvidos, o Senhor nos deu uma voz que faz mover o livro espirituais. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro.
mesmo assim o Senhor continuou nos amando. Sabe, Deus, nós fazemos coisas boas, o Senhor nos ama, mas quando nós agimos como todos, o Senhor continua nos amando. Quando o que nós fazemos merece castigo, o Senhor continua nos amando. E o Senhor nos desperta, Deus, com tanto carinho, com tanto amor. Às vezes, no momento de crise, Senhor, nós até mesmo falamos coisas que não devemos. Mas mesmo assim, o Senhor não nos deixa cair. O Senhor nos toma de novo em tuas asas e nos leva mais uma vez a um lugar alto. Quantas vezes, Senhor, nós passamos perto da morte? Vezes que nós nem podemos contar e o Senhor esteve ao nosso lado. Quantas vezes nós erguemos a nossa voz e pedimos socorro e o Senhor nos socorreu porque o Senhor é fiel. O mundo pode passar, as coisas podem passar, Deus, mas o Senhor é sempre fiel. O Senhor continua sendo sempre o mesmo. Deus, eu te agradeço, porque essas pessoas estão aqui, Deus, para serem despertadas pelo Senhor, para ouvirem, Deus, a tua voz. Eu te agradeço porque eu posso trazer essa palavra, Deus, e saber que os céus estão abertos sobre nós, Pai. E como o sol que nasce todas as manhãs, faz a escuridão ir para bem longe. O Senhor nos aviva quando o Senhor chega perto de nós. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor se entregou na cruz em nosso nome. Porque o Senhor nos amou, porque o Senhor nos escolheu, para que nós dessemos o fruto que o Senhor queria dar, porque o Senhor nos escolheu para sermos representantes do Senhor, Pai. Eu te louvo, Deus, eu te agradeço, porque tantas criaturas que o Senhor criou, nos teus céus, Senhor, lá nos céus, quantas criaturas existem, mas o Senhor escolheu a nós, para manifestar a multiforme sabedoria do Senhor. O Senhor nos escolheu para revelar aos principados, às potestades, aos tronos, Senhor, a grandeza da tua sabedoria e do teu amor. O que seria de nós, Senhor? O que seria de nós, Senhor? Aquilo que o Senhor, ó Pai, tem me colocado, aquilo que o Senhor tem me confiado, sobrenatural, guardado, e para a glória. eu te agradeço, Deus, porque desde a eternidade, desde a eternidade, o Senhor preparou para nós, Pai, um mover sobrenatural, porque o Senhor preparou para nós um avivamento. O Senhor preparou para nós, Pai, um renovo. Sabe, Senhor, eu te agradeço porque não existem forças nas trevas que sejam capazes de impedir a tua luz de brilhar, Senhor. E quando o Senhor se levantar, o sol da justiça nascer sobre nós, as trevas surgirão, Senhor. O inimigo cairá diante do Senhor. O teu reino vai se estabelecer, Deus. Oh, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor está preparando a tua igreja, despertando a tua igreja para assumir o principado, para assumir a posição de príncipes e princesas na tua presença, Deus, que prestam adoração ao Senhor ininterruptamente e que anunciam o Evangelho do Senhor em todos os lugares.
Desperta no Senhor. Desperta. Desperta, levanta. Sacode o pó. Igreja do Senhor. Desperta no Senhor. Tu és o Deus que fez o teu povo passar